tenho o prazer de receber a Larissa Gava, que por coincidência é minha prima também, viu, gente? Já vou avisando. Larissa é psicóloga, tem uma formação aí ampla no campo do trabalho da psicologia. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua experiência profissional e de como que você chegou a se tornar hoje uma das profissionais que atende as pessoas com TEA e seus familiares. Boa noite, Marli. Boa noite a todos que estão assistindo, aos que estão aqui, ao Júnior. Então, eu sou formada há quase 10 anos. Assim que formei, fui para Juiz de Fora, fiz um trabalho no Asconcer com pacientes oncológicos. Fiquei lá um tempo, sou pós-graduada em psicologia hospitalar, organizacional, do trabalho, neuropsicóloga, né? Então tem uma vasta prática. Exatamente. E dentro, né, do contexto da minha família, eu tenho pessoas com TEA. Exatamente. Então, eu tô lutando aí pela causa, né? Já tem muitos anos. Por sinal, um tempo tão bom que ela é uma das pessoas que vem aí, como diz o bom povo da roça, né, labutando nesse trabalho de assistência à pessoa com autismo, que é a Shirley Gava. A Shirley, que é a nossa referência em Barbacena do trabalho com a causa do autismo, fundadora da AMAB, que esteve à frente desse trabalho por mais de 7 anos, e você esteve lá desde a fundação. E eu queria que você me contasse como é que é lidar com as famílias que hoje ainda têm esse experimento de dor, de angústia, de sofrimento diante de um diagnóstico de TEA. Então, quando o diagnóstico, né, ele vem, os pais, eles têm um misto de emoções, né? A ansiedade, a raiva, o medo, a culpa, especialmente as mães. Como eu falo sobre as mães? Porque elas ficam com as crianças o tempo todo. Então, na cabecinha delas, o que eu fiz de errado? Será que o problema está em mim? Como que meu filho vai ser bem recebido na sociedade? Será que meu filho vai ser bem recebido na escola? A família, será que vai entender sobre o diagnóstico? Né? Então, ela começa a ter aquela negação. A negação, no caso, é uma defesa emocional. Porque a mamãe, ela precisa de um apoio, né? Onde entra as políticas públicas. Exatamente. E a gente percebe que nesse campo do sentir-se culpado, a gente começa a ver a perspectiva das famílias que fica muito fragmentada em relação ao futuro dessa criança. Porque a gente trabalha a inclusão e tem gente que acha que a inclusão social é só para a escola. Não. Inclusão social é o papel da sociedade que tem responsabilidade de fazer com que todas as diferenças sejam respeitadas e sejam atendidas. E aí, quando a gente vê essa angústia e esse sofrimento, é porque eu gosto muito das nossas conversas, né? Quando você fala que a mamãe recebe o diagnóstico e às vezes acha o quê? Ela entende ali, ela precisa primeiramente de uma rede de apoio. E quando ela tem aquela rede de apoio, ela passa a entender que a criança não é um diagnóstico. O diagnóstico faz parte da vida dela. E olha que coisa profunda isso, gente. Entender que uma criança, seja ela com diagnóstico de TEA ou de outra situação, ela não é aquele diagnóstico fechado. E aí vem a importância das terapias, do conhecimento multidisciplinar, do atendimento multidisciplinar, desses saberes que se cruzam e que apoiam a família, a escola, na direção de construir na sociedade. Eu estou lembrando isso o tempo inteiro aqui, tá? Conhecer, respeitar e incluir. Esse é um trabalho muito significativo. E aí, como é que você vê a importância da gente capacitar pais, professores, a sociedade para a gente romper com esses vínculos que ainda existem pela falta de conhecimento e por aquilo que a gente deveria estar atuando na direção de um bom atendimento? A inclusão, na verdade, ela é a compreensão e a empatia. Já começa por aí, tem que ter o respeito. E quando a gente fala sobre capacitação, a gente também coloca, a gente não pensa só na parte da infância, mas é aquele adulto, né, que foi diagnosticado com autismo e não sabe o que fazer durante, né, a questão da empresa, se vai conseguir um trabalho. Eu estive conversando com uma das mães, inclusive, né, aqui que o filho dela está com 21 anos e ele não tem nenhum tipo de oportunidade, porque ele sempre olha um diagnóstico. Então é um preconceito. Mas o que seria um preconceito? É aquilo que não sabe, que não tem conhecimento.
Então, a partir do momento que você tem uma capacitação e você entende que ele tem a capacidade de trabalhar, de entender, porém o manejo ele tem que ser um pouco diferente. Exatamente. Dentro da estrutura dele. Então, a partir do momento que as empresas colocam isso como algo primordial, elas praticam a inclusão. E ele não tem essa incapacidade definida, justamente porque toda criança, todo adolescente que está tendo o acompanhamento necessário ao longo da sua vida, ele descobre as suas habilidades, as suas possibilidades, os seus potenciais, e com isso ele direciona aquele gosto que ele tem ali para uma função que poderá no futuro trazer para ele uma questão econômica. Porque nós vamos fazer um podcast com a Cássia justamente porque algumas pessoas com deficiência, seja com TEA ou com outra situação, ela talvez não vai ter condições de ser inserida no mercado de trabalho. Isso é uma possibilidade. Então vem a responsabilidade grande das políticas públicas que devem fazer a assistência necessária. Contudo, a criança que a gente percebe hoje na prática, que está ali assessorada por um campo de saberes, com técnicas científicas comprovadas, ela desenvolve habilidades extremamente cativantes. E aí a gente vê o potencial do ser humano emergindo dali, a família conseguindo ir junto com todo esse processo de trabalho, né? Exatamente. E é necessário as empresas tomarem isso, sabe? Como uma prioridade hoje em dia. Com tanto esclarecimento sobre o autismo, assim ainda fica uma falha, né? E olha que tem 5% das vagas reservadas para as pessoas com PCDs, e por incrível que pareça, gente, tem empresa que não está conseguindo completar esse compromisso social dos 5%. Então, essa parte de levar informação e trazer aí, nós lembramos aqui o Vitor, né, que fez aí o curso no Senac de cozinha, que está aí começando a experimentar, quem sabe ele não vai conseguir até uma oportunidade. Isso é maravilhoso. Qual que é a mensagem final, Larissa, que você quer trazer pra gente nesse trabalho de hoje, que você acompanhou desde os bastidores até esse momento que a gente caminha aqui pro final? Que todas as mamães tenham voz, né? Todos os papais tenham voz. Que o autismo, né, como eu falei, não defina quem a pessoa é. Ele faz parte da vida da pessoa. Então, a partir do momento que todos nós entendemos isso, a gente consegue olhar o outro com mais amor e mais empatia. E aí a gente caminha para aquilo que eu lembrei o tempo inteiro aqui, que é a pedagogia do amor. A arte de amar e o compromisso de fazer todo o esforço possível. Como a mãezinha que falou aqui, né, contra tudo e contra todos, ela comprou uma égua porque ela acreditava que o filho dela ia conseguir andar e isso, gente, é uma coisa que vem daqui de dentro, sabe? Então, assim, para ela colocar o filho num trabalho de ecoterapia, ela fez um investimento na família. Então, assim, eu acho que a gente está caminhando por um processo de fazer uma construção aí de um discurso que possa possibilitar a cada um de vocês que estão nos assistindo caminharmos numa direção mais leve, mais compreensiva, mais significativa sobre o que realmente é o transtorno do espectro autista, mas também para outras deficiências ocultas e raras, outras situações que pessoas estão vivenciando e que por vezes a sociedade não consegue talvez vê-las com o devido carinho e atenção. Quero te agradecer muito por essa oportunidade de partilha, quero agradecer muito cada um de vocês que nos acompanharam até aqui, porque eu acredito nisso, que somos pequenos grãos que somados fazem grande diferença na vida de algumas pessoas. Muito obrigada de coração.